O podcast Panorama de Negócios vai falar neste episódio sobre economia, mais precisamente sobre política econômica brasileira. Este ano de 2026 é marcado pelo início da implantação da reforma tributária, eleições, Copa do Mundo. O nosso convidado é o professor e economista Eduardo Stracman, livre docente na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, onde leciona desde 2003. Possui graduação, mestrado e doutorado em economia pela Unicamp. Atua principalmente em temas relacionados à economia industrial, economia e indústria brasileiras, políticas industriais, teoria e análises empíricas, organização industrial, estudos setoriais, inclusive do setor bancário, estudos comparados de industrialização, empresas transnacionais, instituições, macroeconomia, economia monetária e de bancos e sistemas financeiros. Para vocês conhecerem um pouco mais o nosso convidado, ele foi coordenador do programa de pós-graduação em economia do Departamento de Economia da Unesp, por 2 triênios consecutivos. É criador e coordenador do CEMONDE, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia, Economia Monetária e Desenvolvimento, desde agosto de 2021. E Grupo de Pesquisa da Unesp. Nós vamos conversar, gente, sobre desenvolvimento econômico no Brasil. Conversando com o professor Eduardo, antes de nós entrarmos no ar, ele falou sobre um dado que chama muito atenção com relação ao crescimento do desenvolvimento econômico do Brasil. E a gente vai repercutir sobre isso. Com o apoio da Ecoala, a agência de marketing digital, e da InfoEstúdio Comunicação, estamos iniciando mais uma edição do podcast Panorama de Negócios. Professor Eduardo, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o convite para participar, para a gente falar sobre a questão do tema economia, que é muito complexo e muitas vezes as pessoas nem têm ideia, nem têm noção, né, de como isso daí movimenta não só a nível Brasil, mas a nível mundial, e nós estamos vendo aí uma série de questões relacionadas aos Estados Unidos e vários outros países. Então, obrigado aí por ter aceito o convite, viu? Obrigado, Milton. Muito obrigado pelo convite e, bom, estamos à disposição. O professor Eduardo, tem uma questão que chama muito a atenção e a gente está enfrentando, assim, vários pontos extremamente importantes que reforma tributária, agora em 2026, já começa a implantação, né, o início da implantação, e tem longos anos aí para a implantação total do novo sistema tributário brasileiro. Mas nós temos aí algumas questões relacionadas, por exemplo, à inflação, meta de inflação, né? Há algum tempo já que o Brasil persegue determinadas metas relacionadas à inflação, e eu quero dar uma avaliada contigo sobre essa atual situação brasileira, a situação mundial, porque a gente está vendo assim muitas mudanças, né, muitas alterações, e muitas vezes as pessoas olham, por exemplo, a figura do economista, né, como o milagreiro, vamos dizer assim, né? E, na verdade, é uma visão totalmente errônea, porque o economista ele tem muito a contribuir para um país, né, que não se limita única e exclusivamente a determinados índices. Ou estou equivocado? Não, você tem toda a razão, né? A gente, né, quer dizer, claro que tem... Se o economista, por exemplo, ele é atuante, por exemplo, no Ministério da Fazenda, o Banco Central, ele tem impactos mais claros, né? Impactos se ele tem
contribuições ou se ele tem impactos nas decisões, por exemplo, de taxa de juros, gasto fiscal, receitas fiscais, ele tem impactos mais claros sobre a economia. Por outro lado, muitas vezes os economistas contribuem ou não, né, com ideias, né? Contribuem com ideias ou contribui de alguma maneira, nem que seja para piorar também, pode ser, né, muitas vezes, mas contribui com ideias e com análises, né, mas sem dúvida os economistas têm muito, e as análises são muito diferenciadas muitas vezes conforme o pensamento do economista, né, muitas vezes a gente vê nos telejornais ou coisas do tipo, né? A ideia de que conversamos com economistas como se fossem todos parecidos ou pensam parecidos. Tem muitos que pensam muito diferente do que se está narrando, digamos, né? Das afirmações usuais. Agora, você veja bem, Eduardo, tem uma questão que chama muito a atenção, e a gente tem percebido isso daí ao longo dos últimos anos, né? A questão da tecnologia, né, viabilizou o surgimento, por exemplo, dos chamados bancos digitais, né, que atuam de diversas formas. De uma certa forma, foi interessante, por exemplo, o ingresso desses bancos no sentido de acabar um pouco com aquele domínio dos 4 grandes bancos, né? Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal, mais o Banco do Brasil, né? E, por exemplo, esses bancos eles ofereceram um diferencial, por exemplo, de acabar com muitas taxas, né, que tinham na questão dos bancos. Mas a gente vê, por exemplo, atualmente, alguns pontos que chamam a atenção, como o ocorrido recentemente com o Banco Master, né? Já existe a probabilidade de uma investigação mais profunda em relação a outras instituições financeiras. Por que eu estou falando isso? Isso coloca em xeque, né, essa questão, por exemplo, bancária dentro do Brasil? Olha, os bancos, eles trazem alguma concorrência, sem dúvida, né? Novos bancos, né? E são bancos talvez não, eles são mais leves, né? No sentido de uma infraestrutura muito menor, física, né? São bancos muitas vezes sem atuação, você não tem uma agência para ir, muitas vezes, em alguns desses bancos, né? Desses bancos novos, né? Bancos são digitais, né? Mas um problema que a gente não pode... Quer dizer, eles são bancos menores, então, nesse sentido, a tendência talvez seja ser mais frágil, ainda mais que você mencionou 5 grandes bancos bastante robustos, no geral, a gente pensa, né? 2 deles são do governo federal, né? Isso dá uma robustez mais acentuada, mas outros são... Você tem 2 bancos, Bradesco e Itaú, que são gigantescos, né? Mas... De qualquer maneira, esses bancos mais, vamos dizer, mais leves, então, né, bancos digitais, ou o Master, uma coisa, sei lá, mista, mas, sei lá, com algumas agências, parece, né? Mas há um problema de regulação, né? Então, me parece, talvez seja, né, é isso que você talvez queira indicar na sua pergunta, né? A regulação foi muito mal feita, né? Porque o Master, pelo jeito, ele tinha problemas já desde 2019. E ele na criação dele, esse senhor, parece esse Vorcaro, ele já tinha um histórico bastante, vamos dizer, conturbado, né? Então, comprometedor, né? Conturbado, com as atuações dele, pelo jeito, em Belo Horizonte, bastante... ainda na Copa do Mundo, parece, na época da Copa do Mundo, eu estava lendo outro dia no jornal, 2014, em que ele prometeu entregar uma obra e não entregou, né? Simplesmente não entregou. Né? Isso então, daí põe em xeque, né? Fez, pelo jeito, em associação com empresários conhecidos, né? Com empresários conhecidos, ele prometeu
era um hotel e ele não entregou, né? Então Dentro dessas então, como é que obras da Copa, né? Isso, então 2014 ele já... Então você tem um problema de regulação, me parece que o Banco Central tem que ser, né, tem muita gente defendendo como se fosse assim, ataca ou defende o Banco Central, né? Porque sempre, muitas vezes nos jornais aparece assim, ou é um ou outro, e não me parece que o Banco Central ele atuou mal no caso. Deveria ter. Ele atuou mal. Quer dizer, o erro já vem lá de trás. Ele é o né? regulador do sistema e ele está regulando mal o sistema. Então, quer dizer, na verdade, já vem lá de trás. né? E um banco pequeno que então já deveria, ele não é para conturbar. E, na verdade, também o impacto dele para conturbar o sistema financeiro me parece muito pequeno. Mas, de qualquer maneira, ele teria que... Então, você tem que regular um banco pequeno desse, seria talvez mais fácil, né? Mas é claro que parece que eles... Bom, mas é para isso que tem um regulador, né? Porque os regulados, caso eles sejam desonestos, é possível você usar uma série de esquemas e o regulador ele tem que ser esperto, e na verdade também ele Bom, ele tem todo o conhecimento dele para perceber, vamos dizer, se há tramóias, né? Isso Sim. é comum em todo lugar do mundo, né? Agora, o Eduardo, eu me lembro que nós tínhamos conversado antes da gente entrar no ar sobre a questão de desenvolvimento econômico no Brasil. E, na verdade, muitas vezes as pessoas não atentam para isso, tá, gente? Porque as pessoas, muitas vezes, elas estão focadas em números daquele momento, daquele período específico. E conversando com o professor Eduardo, ele destacou que no período de 1930 a 1980, o país cresceu, em média, 6,7%, em média, ao ano. Isso. Né? E de 1981 para cá, né, então aí vamos falar 2025, né, 2026 é bem recente, o país cresceu em média de cerca de 2% ao ano. 2,2 por aí, é isso mesmo. Mais ou menos, né? Uhum. E aí me chamou a atenção, né? Isso, eu estou trazendo esses dados para vocês, obviamente, quem está acompanhando deve estar atento em relação a isso, que é o seguinte, o professor, por que dessa queda, dessa lentidão? Né? Como é que o país, por exemplo, e eu acho que ele foi o país que mais cresceu no mundo nesse período, né? 50 anos, de 1930. Foi o segundo, depois do Japão. Depois do Japão, né? O primeiro, segundo. o Brasil o segundo. É impressionante. Quer dizer, 50 anos, né? 50. De crescimento. Sem nenhum crescimento negativo. 50 anos sem crescimento negativo. Então, nenhum dado, nunca. E nesse período, por exemplo, de 81 para cá, nós vimos uma gangorra, na verdade, né? Até alguns índices negativos e tal, índices estáticos, vamos dizer assim. Por que disso, professor, na sua avaliação, hein? Então, então, nesses 50 anos sem nenhum crescimento negativo, mesmo pegando logo depois da crise de 29, né? Então pegando 30, talvez, né, uma ideia, né, como eu até estava conversando com você, né, há muitas interpretações, né, mas uma possível seria assim, que a gente tinha um projeto de desenvolvimento claro, um país em 1930 muito pobre, né, com muitas fraquezas, né, muitas insuficiências em eletricidade, em saúde, em educação, né? tudo. A infraestrutura era um horror, né? O mesmo Celso Furtado, que talvez o principal economista que esse país já teve, ele tinha vergonha, ele era um brasileiro muito orgulhoso do Brasil, gostava muito do Brasil, mas quando ele comparava os dados com a América Latina, ele tinha vergonha, os nossos dados eram terríveis, né? E um projeto de desenvolvimento, claro, que vai até 80, né? Claro, com vários problemas, um deles possivelmente a dívida externa que ela foi aceita, ou ela foi estimulada, melhor dizendo, primeiro para o setor privado, depois para o setor público, e ela vai nos dar problemas terríveis no final dos anos 80, né? E principalmente final dos anos 70 e começo dos 80,
mas depois a gente parece que fica sem um projeto. Então, até isso, que muitas vezes as pessoas ficam imaginando. O que um economista faz? Ele fica discutindo 0,1% da meta de inflação, sei lá, às vezes você tem números, né? 2 bilhões, por exemplo, de reais de gasto fiscal. 2 bilhões de reais são 400 milhões de dólares. Então as pessoas estão discutindo nada na TV, né? Essa é uma coisa, muitas vezes. Né? Para um país, é claro que 400 milhões de dólares ou 1 bilhão de dólares, sei lá, 5 bilhões de reais, então, né? Para uma pessoa ou para uma empresa é muita coisa, mas para um país não. E a gente está discutindo nada, na verdade. Então, são coisas assim que deveriam ter impactos pequenos, ou às vezes os impactos são nulos até, são muito pequenos, mas vamos dizer, a imprensa fica achando que aquilo ou alguns economistas que aquilo é muito importante, e muitas vezes não é. Então você tem que ter projetos de desenvolvimento. O país parece que, em certo sentido, ele parou com projetos de desenvolvimento. É claro que tem governos mais desenvolvimentistas e governos menos, né? Nesse período, é só prestar atenção, né? Alguns números, né? Por exemplo, com todas as críticas por exemplo, que possa ter a Lula e a governos petistas, esses governos têm um crescimento um pouco maior, mas ainda assim são crescimentos baixos, né? Então, mesmo, vamos dizer, os governos talvez mais desenvolvimentistas, né? Vamos dizer, que me parece nesse período, os governos petistas, ainda com vários problemas que eles possam ter, e tem, o crescimento ainda é muito baixo. Então a gente poderia fazer uma crítica a todos, desde do final, o último governo militar, que é lá de 79 a 85, né, o governo Figueiredo, 80 a 85, né? Acho que 79, 79 a 85. Foi isso mesmo. E até todos os que vêm depois. Todos, assim, um projeto assim, o país cresce muito pouco. A China, por exemplo, era muito mais pobre que nós, claro, um país, população muito maior, lá por volta dos anos, exatamente 78, e hoje em dia é um país rico, e nós continuamos patinando, né, e discutindo coisas que são desimportantes, na verdade. É que elas se tornam importantes por causa de alguns economistas ou da imprensa, os dois, né? E assim, a meta, gasto fiscal, crise fiscal, na verdade nem há crise fiscal, e as metas de inflação são discutíveis. Então, quando a gente fala sobre essa questão das metas de inflação, professor, o que chama a atenção, eu até gostaria é uma curiosidade minha, e eu acredito que quem está acompanhando nesse momento esse episódio do podcast Panorama de Negócios, qual é o perfil do aluno hoje, né? Do seu aluno hoje, né? Que está lá na Unesp, né? Contigo, porque o que a gente percebe, por exemplo, perfil de estudante, não só da área de economia, mas acho que de diversos segmentos do conhecimento, mudou muito, né? Ao longo desses últimos anos. A política econômica também mudou, né? A política mesmo, mudou ao longo desses anos. Qual é o perfil hoje, por exemplo, desse aluno hoje, que é o teu aluno, né? Hoje, por exemplo, levando-se em conta essa política econômica com foco na inflação, na sua avaliação, o que deveria mudar para efetivamente ter uma consistência, ou do jeito que tá bom? Os alunos, em certo sentido, eu acho, eles têm um certo... Como sempre foi, né? Quando eu era graduando já era assim, né? Você tem um pessoal que é muito bom, um pessoal médio, um pessoal ruim. Simples assim. O ouvinte ou o telespectador aqui, ele sabe. É simples assim, exato. Então, isso, né? Talvez os alunos também, por conta desse projeto de desenvolvimento que o país fica um pouco patinando, né? Fica um pouco, não, ele patina.
o que vai acontecer é que os alunos também, me parece, tem talvez uma transmissão para eles, que eles também não têm, assim, a imaginação deles parece que encurtou. Eles não conseguem perceber o que poderia ser o país, e eles ficam mais objetivos, mais práticos, né? Em certo sentido também ficam talvez mais realistas. Eles querem muitas vezes assim, ó, eu quero me formar, quero trabalhar, ganhar razoavelmente bem, e é isso. Então não tem um projeto muitas vezes tão talvez o pessoal mais de outras décadas era um pouquinho mais ambicioso, né? Nesse sentido, vamos formar o país. Parece que tem uma desilusão, né? E talvez nesse sentido, por exemplo, né? Eu tenho, por exemplo, um orientando aqui, ex-orientando, fez uma dissertação de mestrado muito bonita sobre metas de inflação, e ele mostra que as nossas metas são muito... Eu mesmo tenho um artigo sobre isso também. As metas de inflação, elas são muito... É um esquema muito discutível, né? E se a gente compara mesmo com países aqui da América Latina, digamos assim, Paraguai, Peru, a nossa persecução de metas é pior que a deles, né? Países muito, em certo sentido, mais frágeis, né? Sim, menores sim. que o Brasil. Claro que sempre, com todo respeito a todos os países, mas o Brasil é muito maior. Mas eles têm eles conseguem perseguir metas de uma maneira mais inteligente do que o Brasil, porque as metas também dá para montar várias institucionalidades. Metas. Se você vai perseguir por 1 ano, em vez de alguns perseguem por 2, por 3, a Austrália persegue metas por média de 3 anos, Austrália e Nova Zelândia, países ricos, né? Entende? A Nova Zelândia é o primeiro país que escolhe metas, então há uma série de possibilidades para a China, por exemplo, não tem metas de inflação, né? E eles têm uma inflação muito baixa. Então há uma série de possibilidades que deveriam estar sendo discutidas né, e que não são. E claro que metas muito rígidas, no caso, por exemplo, você vai diminuindo tá fora da meta. Se você vai diminuindo o quanto você aceita de inflação, você vai tendo que utilizar cada vez mais a taxa de juros de uma maneira agressiva para conseguir as metas, né? Para alcançar aquela meta. E aí você o país vai crescendo menos, vai se desenvolvendo menos. Então, isso as pessoas não percebem. Então não é uma coisa assim, então vamos escolher muito mais inflação em vez para ter desenvolvimento. Não, mas é você usar de maneira mais inteligente e até outros meios que não a taxa de juros para conseguir as metas. Só para, né? Um colega meu, ele fez uma pesquisa com um professor da USP em que 1% a mais de taxa de juros, né, reduz a inflação em 0,02%. 0,02%. Nossa. Não é nem 0,2%, você está entendendo? Então, na verdade, as pessoas imaginam, então a taxa de juros você usa e daí funciona. É bastante discutível, né, como ela funciona. Muitas vezes ela funciona também através do câmbio, e o câmbio também nos causa problema no investimento, no quanto o Brasil exporta e o quanto importa, né? Então, realmente também traz problemas assim, na competitividade do Brasil. Isso não é muito discutido, ou quase nada discutido na imprensa, ou muitas vezes pelos economistas, né? E aí, como é que fica uma situação como essa, professor? Então, mas é que praticamente as metas foram criadas em 99, né, em julho de 99, e praticamente desde ali as regras dela, a institucionalidade dela, né, ela praticamente não mudou. Agora mudou um pouquinho, as metas mudaram um pouquinho, porque o país não precisa mais alcançar a meta no dia 31 de dezembro, que se fala o ano calendário, né? Então, você pode conseguir a meta em março, né? Então, mas a imprensa fica muito assim, se está fora da meta, parece que é um terror, né? Exatamente. E às vezes uma meta ruim, assim, vamos né? dizer, 4,5 de meta, acho que é o teto da meta. Se você tiver com 5, qual é o problema? 5% para um país pobre em desenvolvimento
Você está com uma inflação baixa, 5,5, digamos, né? Você não está discutindo assim uma inflação descontrolada, né? Ah, não pode ter descontrole, né? Então é que também é aquela coisa assim, é uma coisa ou outra. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando assim, você tem que perseguir 4,5 de qualquer maneira. Mas por quê? Vamos dizer que se você um desenvolvimento, um crescimento muito maior, você vai, vamos dizer, a 6,5. 6,5 para um país em desenvolvido, tudo bem, 6, né? Você está entendendo? Talvez o limite que você não possa alcançar, porque até é uma coisa meio... sei lá, em termos de... vamos dizer que você não chegar nos 2 dígitos, 10. 10 você não pode chegar. Tá bom, poderia ser. Mas vamos dizer que a gente conseguiria controlar bem a inflação. 4,5, 5,5... 6,5, 7, mas vamos dizer que isso, você percebe que a inflação está controlada. E com o desenvolvimento, também as pessoas não percebem, a inflação tende a cair também. Porque o desenvolvimento significa, então, mais infraestrutura melhor, os preços tendem a cair, os custos tendem a cair, o pessoal fica falando de custo Brasil. Olha, com mais infraestrutura, o custo Brasil vai cair. Sim, né? Sim. Né? Se você tiver mais oferta de vários setores, você tem menos, a tendência é que você vai ter menos choques de preços daqueles setores. Então o desenvolvimento mesmo, ele tende a trazer a inflação para baixo, né? Diminuir a inflação. Então acaba sendo contraditório. Vamos segurar a meta, o país não se desenvolve e você fica o tempo inteiro amarrado com uma meta de inflação, a mesma coisa com a meta fiscal. Esse gasto, um gasto de... daí aparece assim, as pessoas às vezes não se dão conta. Sim. 2 bilhões de reais. Nossa, são 400 milhões de dólares, nem isso. E para o governo federal é uma coisa ridícula. Né? Não, e você sabe que você estava falando agora, professor, sobre essa questão da inflação e... a geração do real, vamos falar da geração do real até então, né, que começou a ver, por exemplo, índices de inflação mais baixos. Mas nós, por exemplo, que vivenciamos aquele período de inflação violenta no Brasil, né, de vários planos econômicos que não deram certo, né, a gente via a inflação no Brasil beirando 80%, 70%, 60%. Então, quando você fala de uma meta de inflação de 4,82%, por exemplo, tá? Você está com um índice muito, muito inferior ao que as pessoas enfrentavam de inflação no país. Né? Eu me lembro, por exemplo, que você chegava no supermercado para fazer compras, era uma coisa terrível, porque você via as pessoas remarcando preços manhã, tarde e noite. Né? Era difícil, por exemplo, para as pessoas sobreviverem. Então, na minha visão, eu acho que existe um alarde muito grande, muito intenso, com relação ao que a gente viveu de inflação absurda, que é o que a Argentina vive recentemente, já há alguns anos, né? Mas hoje a realidade é totalmente diferente daquela que a gente tinha, né? E as pessoas fazem assim, nossa, a inflação chegou assim, que coisa horrível. Eu acho que falta isso, né? Por exemplo, de repente, as pessoas, ponto de equilíbrio, por exemplo, as pessoas, na análise. A inflação, vamos dizer, mensal que você está falando, era muito maior do que a nossa no ano. Isso aí. Né? A gente chegou a ter 30% ou mais de inflação num mês, né? Mas, sem dúvida, né, por exemplo, com um crescimento maior, significa também que a riqueza vamos dizer, a renda das pessoas aumenta. Sim. Então o pessoal fala assim, mas a inflação, claro, um pouco mais de inflação, ela sempre pode trazer algum problema, mas se, por exemplo, você não está, olha, eu vou usar a política econômica para reduzir 0,2% de inflação, em vez de 4,7% para 4,5%, cheguei na meta. Se isso vai ter um impacto sobre a renda, né? A renda para as pessoas é muito importante, né? Ou seja,
significa o quanto o brasileiro, em média, recebe no ano. Então, se você não atua contra isso, né, contra essa renda em média, isso é ruim, né? Então, muitas vezes assim, você, né, então, ou seja, você está reduzindo, quer dizer, se o país cresce mais, a média de renda das pessoas cresce mais. Sim. Né? Sim, então, automático. Exato. Então, é claro que a inflação traz distúrbio, mas às vezes você está discutindo 0,2%, que esse impacto vai ser muito pequeno. E, na verdade, poderia ser contido de outras maneiras, né? Com estoques reguladores, com políticas de preços públicos, né? Às vezes, assim, porque... agora eu estou sem esse número, mas às vezes assim, 0,5% a mais de taxa de juros, o impacto é muito maior em termos fiscais, do que você subsidiar o transporte público nas grandes cidades do país, ou nas várias cidades. Então, por que você não subsidia? Então, não vamos conter o aumento da tarifa do transporte público. Isso tem um impacto sobre a inflação. E você não precisa aumentar a taxa de juros. Então, você poderia ter uma série de políticas alternativas, de estoques, de preços públicos, com impactos fiscais menores do que de taxa de juros. Né? A taxa de juros não se discute o impacto fiscal dela, porque o Banco Central aumenta a taxa de juros e quem paga é o Tesouro. Outro dia eu vi um economista discutindo na TV, e como se assim... um economista famoso, que é conhecido, pelo menos... que não estamos discutindo quem está pagando. Ele não estava discutindo quem estava pagando. Porque o Banco Central aumenta a taxa de juros, quem paga é o Tesouro. Você está entendendo? Sim, é como se eu pegasse seu cartão de crédito, eu passo o cartão e você paga. Então, aí, já que o Tesouro vai pagar, né, então, inclusive, vamos dizer, eu tenho artigos lidos, né, por exemplo, Banco Central, o Tesouro Americano, no pós-Segunda Guerra, fazendo pressão sobre o Banco Central americano, não aumenta a taxa de juros, que eu não quero gastar com taxa de juros. Né? A gente está falando do principal economia do mundo, dizendo, não quero gastar com taxa de juros, você contém a taxa de juros, não quero saber. Isso no pós-guerra, durante décadas. Então, exatamente, olha, não vai me passar o cartão de crédito e eu vou pagar o que você está gastando, né? Mas então você teria várias medidas possíveis para conter a inflação, que não a taxa de juros, inclusive, porque, como eu falei para você, o impacto da taxa de juros ele é muito pequeno sobre a inflação. E, na verdade, a taxa de juros tem um impacto muito grande na receita de quem tem a dívida pública. E isso talvez seja uma das razões para a taxa de juros muito alta, e não a inflação. Né? Agora, por exemplo, hoje, professor, quando a gente fala, por exemplo, sobre o ponto de vista do investimento, tá? Quando a gente fala sobre o ponto de vista, por exemplo, de juros muito elevados, eu me lembro que em 2003, se não me falha a memória, que foi o primeiro governo Lula, isso. Houve uma política do governo federal no sentido de aumentar o consumo. Principalmente de linha branca, de veículos. Isso, né? Foi depois da crise de 2008. Foi. Não foi? Ele teve uma política fiscal de ajudar para linha branca, veículos, etc., e que teve um impacto bem interessante, porque, vamos dizer, a maior crise do capitalismo desde 29 foi 2008, né? E 2009 é um ano que cresce muito, muito pouco para baixo, né? Então teve um impacto muito bom. Na verdade, se o Banco Central fosse mais progressista, né? O crescimento possivelmente em 2009 seria ter sido positivo, mas é isso que você está falando. Desculpa te interromper. Bom, gente... Você não vai ser a pergunta, parou? Não. Na verdade, antes da gente finalizar o episódio de hoje do Panorama de Negócios, dentro dessa linha que eu te falei, né, com relação, por exemplo, ao consumo, eu me lembro que na ocasião as pessoas começaram a poder cursar curso superior. Eu me lembro que as pessoas começaram a usar mais viagem de avião, por exemplo, né? E na época eu me lembro que contemplou todos
os players, né? Quer dizer, a população e também as empresas, né? As indústrias, né? Começaram a vender mais. Hoje, por exemplo, uma política como essa, atualmente, talvez não teria a mesma eficácia que teve naquela ocasião, né? Bom, vamos dizer que a Dilma ela tentou reeditar, né, ou refazer esse tipo de política poucos anos depois, mas vamos dizer, os impactos foram pequenos também, porque as pessoas já tinham trocado exatamente a linha branca, tinham os automóveis, né? Então o impacto foi menor. Então, às vezes, você repetir, ela pode não dar resultado. E vamos dizer, em vez de você abrir mão da receita fiscal, talvez seja o caso de você, então, ir para o gasto infraestrutura, né? Você atuar diretamente como governo federal, melhorando a infraestrutura, né? Então, muitas vezes isso é tudo via empresa privada. O governo contrata as empresas privadas. O pessoal pensa assim, o governo... Não. Ele atua principalmente via empresas privadas, né? Melhorando a infraestrutura de telecomunicações, estradas, ferrovias, né? Que a nossa infraestrutura é muito ruim, a gente praticamente não tem... Os países modernos hoje em dia tem transporte com trens, bala, a gente não tem nenhum disso no país, né? País gigantesco. Mas, então, esse impacto, como já faz 18 anos isso, né? Hoje a gente está para 26, 17, 18 anos, poderia ter algum impacto também, mas também tem um ex-aluno meu que ele fez uma pesquisa, né, no doutorado dele, mostrando o impacto da infraestrutura no crescimento econômico, né? Então me parece que esse tipo de gasto seria muito mais importante do que esse incentivo ao consumo, mas é claro que o consumo também pode ser muito benéfico, né? Também estimulando a economia, o crescimento de vários setores, né? Poderia ser muito interessante, mas talvez uma preocupação mais com o investimento, ela seria melhor ainda para o país, né? Gente, estamos encerrando esse episódio do podcast Panorama de Negócios, mais um tema, né, que nós não havíamos tratado nos episódios do Panorama de Negócios, que é sobre essa questão da economia, né? Mas a economia num olhar diferenciado, né, do que a gente vê normalmente abordado pela imprensa de uma forma em geral. Eu quero muito agradecer o professor Eduardo Stracman, da Unesp, né, por ter aceito o convite para a gente falar sobre um tema e uma abordagem diferenciada, né, do que normalmente as pessoas costumam enfocar, né, nós enfocamos de uma forma diferenciada. E a ideia era justamente essa. Então, muito obrigado, viu, professor? Obrigado. Pela sua colaboração, assim, acho que foi de muita serventia para quem está nos acompanhando nesse momento, viu? Obrigado, Milton, obrigado pelo convite, é muito legal vir aqui, né, a primeira vez que eu venho, a gente se conhece já há muitos anos, né, então é sempre um prazer e se quiser me convidar de novo, eu virei de novo. Gente, e acompanhem esse episódio com o professor Eduardo Stracman quantas vezes você quiser, né, acessando o canal do Panorama de Negócios no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar as notícias de economia e negócios no site www.panoramadenegócios.com.br. E até o próximo episódio.